Nós vivemos em um mundo em que atualmente é muito comum nós ouvirmos a expressão depressão. E nesse vídeo nós vamos elucidar a diferença entre depressão e tristeza para que a gente saiba essas diferenças e também as peculiaridades de cada uma. Vamos começar com a tristeza. A tristeza, pessoal, ela é um afeto, ou seja, ela é uma passagem de um estado para outro. Se é afeto, nos afeta e nos transforma, nos leva de um estado, de uma situação corporal psicológica para outra. Na tristeza, nós temos uma situação anterior em que ela vai diminuir a nossa potência de existir, a nossa potência de agir. Nós vamos diminuir a nossa capacidade de agir, pois o encontro com algo que faz com que nós diminuímos a nossa existência, nossa potência de agir, faz com que a gente sinta justamente a tristeza. Mas a tristeza ela é muito comum em nosso cotidiano. A tristeza é comum em nossa vida. Não se trata de eliminar a tristeza, não, mas de sentir a tristeza, saber a sua importância e lidar com ela. Muitas vezes nós precisamos sentir a tristeza para que nós possamos tomar algumas decisões, para que possamos elaborar algumas situações da vida. Não se trata, mais uma vez, de eliminar a tristeza, de anestesiar a vida, de parar de sentir, pois ela tem a sua importância, ela tem ali a sua necessidade. Então a tristeza todos nós teremos, seja cotidianamente ou não. Muitas vezes a tristeza ela é importante, como nós vimos, para uma nova vida. Bem como a alegria, a tristeza também é passageira. Não se trata de um estado triste permanente. A alegria e a tristeza podem estar juntos lado a lado, como já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que eu vou deixar na descrição, bem como elas podem também se alternar. Então, a tristeza é parte da vida e não necessariamente temos que eliminá-la ou dar uma atenção a ela como se ela fosse uma doença. Ela não é. Mas quando estamos falando em depressão, nós estamos lidando ali com um adoecimento da alma, com um adoecimento advindo da nossa dor da existência. E algumas pessoas confundem a depressão com a tristeza, pois a tristeza é sentida durante um estado depressivo, mas na depressão existem elementos para além da tristeza, elementos que vão para além desse estado afetivo passageiro. Na depressão, por exemplo, os nossos desejos começam a ficar cada vez mais apagados, mais desnutridos. Os nossos desejos e as nossas sensações de prazer vão se diminuindo também, diferente da tristeza, em que você pode sentir a tristeza e ainda assim sentir muitos prazeres. Na depressão, nem sempre isso se dá. E na depressão também existe algo que na tristeza geralmente não existe, que é a autodepreciação, quando a pessoa acredita que ela muitas vezes é causa daquele estado depressivo que ela está cometida. Muitas vezes a pessoa começa a acreditar que ela nunca é capaz e que sempre faz as piores decisões, as piores escolhas. Começa a ter alguns desenvolvimentos de atividades autodestrutivas também. E isso pode acontecer e se agravar, em alguns casos, até mesmo para ideias de suicídio. Então, na depressão não é tristeza, o estado depressivo não tem relação direta com a tristeza, como se fosse uma continuidade da tristeza ou como se ela viesse da tristeza. Ela pode até ter uma relação, sim, em que ela se mistura em algum ponto, mas não necessariamente é uma relação obrigatória. E a depressão, portanto, não se confunde com a tristeza, que é um estado, repito, mais cotidiano em nossa vida. Nós precisamos admitir a tristeza. Já na depressão, é fundamental que tenha a ajuda profissional, pois na depressão muitas vezes a pessoa não consegue ter forças para pedir ajuda, mas isso também não pode ser configurado ou confundido com falta de vontade. A pessoa não é causa do estado depressivo em que ela se encontra, aquilo ali não é preguiça, aquilo ali não é fraqueza. Esses estigmas, muitas vezes, pelo contrário, fazem com que o quadro depressivo piore quando você exige da pessoa
algo que no final das contas ela já faz essa exigência com ela mesma. Cria exigências para ela mesma que nem sempre ela mesma é capaz de lidar, é capaz de sustentar. Então, quando vem ainda assim uma cobrança de fora, isso agrava o estado depressivo. Então, é muito importante que possamos procurar, nessas situações, um profissional que vá desenvolver um diagnóstico mais qualificado, um tratamento adequado, um acolhimento, uma escuta, desenvolver indicações, encaminhamentos necessários. E lembrando que esse vídeo não é para que a gente possa nós mesmos desenvolvermos diagnóstico. Não! Mas aqui nós estamos oferecendo sinais e conhecimentos para que a gente saiba como lidar com essa situação, para que a gente possa se despertar para casos em que pode estar se instaurando ou já instaurada uma depressão. E é importante procurar ajuda profissional, pois mais uma vez a depressão não se confunde com a tristeza, pois os sinais podem ser justamente o oposto da tristeza. No estado depressivo pode se desenvolver talvez uma reação hiperativa, agressividade, insônia, agitação, enfim, falta de paciência. Então é muito importante que a gente procure um profissional para que de fato ele faça esse acompanhamento adequado de uma pessoa que precisa lidar justamente com as suas dores da existência. Que esse vídeo possa, portanto, elucidar a diferença entre tristeza e depressão. Que a tristeza a gente compreenda como um afeto que não precisa e não deve ser eliminado, mas que a gente saiba lidar com ele e que ele é cotidiano. Ou seja, se a gente não sabe lidar com as nossas tristezas, vão desenvolver novas tristezas e a gente vai continuar ainda desbussolados diante dela. E por outro lado, nós temos a depressão. A depressão é um adoecimento que precisa de um acompanhamento profissional, precisa de uma atenção. E precisamos lidar com os estigmas que giram em torno da depressão para que a gente possa procurar ajuda profissional e que a depressão não culmine justamente com a morte de quem está passando justamente por esse adoecimento. Se você sabe quem pode se beneficiar desse vídeo, diferenciando tristeza e depressão, compartilhe.